Estamos expondo o livro de Ruth e eu quero convidar você ao capítulo 2, aonde nós iremos, na noite de hoje, expor a parte final deste capítulo. E o livro de Ruth tem sido para nós uma grata leitura, uma vez que não apenas faz parte do cânon bíblico, mas por sua narrativa, pelo seu conteúdo, tanto histórico como aplicativo. E nós temos caminhado nessa série, a qual nós temos intitulado como o Evangelho em Ruth, Redenção e Graça nos Campos do Senhor. Essa será a quarta mensagem de uma série de 7 sermões. E hoje eu quero intitular esse sermão com o seguinte tema: Graça e Bondade, a generosidade de Deus em ação. E nós vamos ler capítulo 2, versículo 14 ao versículo 23. Antes de ler, vale a pena um breve resumo do que vimos até aqui. E em suma, o que analisamos até agora foi a saída prematura, precoce e errônea de um homem por nome de Elimeleque, que juntamente com a sua família, mais precisamente a sua esposa e 2 filhos, saem de Belém de Judá e vão para a terra de Moabe. E fora da direção de Deus, o texto diz que eles passam por terríveis privações. Elimeleque morre, seus 2 filhos também, e o que resta é Noemi, viúva, e com 2 noras estrangeiras moabitas, decidindo então, depois de tantas tragédias, retornar para Belém, quando soube que havia pão e que o Senhor havia visitado o seu povo. Na semana passada, a gente viu então o que acontece depois disso, ou seja, Ruth decidindo ir trabalhar e ocasionalmente ou providencialmente ela vai parar exatamente nos campos de Boaz, e lá Boaz mostra graça e generosidade para com ela. Vimos então que Ruth teve um dia de trabalho abençoado, e agora nós veremos o final desse dia, o final de um dia de trabalho. Vamos ler então, meus irmãos, a santa palavra de Deus. Ruth 2, versículo 14 ao versículo 23, nos diz assim: Na hora da refeição, Boaz lhe disse: Venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens a seus servos: Mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que elas as recolha e não a impeçam. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Carregou-a para o povoado, e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido, quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou: Onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado: O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: Seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: Aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. E Ruth, a moabita, continuou: Pois ele mesmo me disse também: Fiquem com os meus ceifeiros, até que terminem toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: É melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com a sua sogra. Amém, meus irmãos. Vamos a mais uma breve palavra de oração? Nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome diante da Tua palavra lida
e que será exposta, rogamos que o Senhor possa nos auxiliar, nos ajudar no entendimento e na aplicação da mesma. Glorifica o teu Filho Jesus e nos ajude. Pedimos assim. Amém e graças a Deus. Veja, irmãos, como disse, o que temos aqui é o final do trabalho de um dia longo para a nossa personagem em questão, por nome de Ruth. E como eu falei, aquele foi um dia e tanto. Como vimos no episódio passado, Ruth se direciona para trabalhar nos campos de cevada e vai parar exatamente nos campos de Boaz. Diz a Bíblia então que enquanto Ruth se esforçava, dobrava os joelhos, se curvava, enrijecia as costas e trabalhava, o Senhor soberanamente vinha agindo de modo que ela foi parar providencialmente nos campos de Boaz. O relato do servo de Boaz é que Ruth quase não parou, ela trabalhou e se desgastou. Encontrou então o favor de Boaz, que, como vimos, é um tipo de Cristo que nos apresenta a sua bondade generosa. Agora, finalmente, chega o final daquele dia, o final de um dia de trabalho. E eu fico imaginando qual era a sensação de Ruth depois de um longo dia de trabalho em que as coisas aconteceram bem. Veja, Ruth saiu de casa sem muitas pretensões e agora está finalizando o dia satisfeita com o seu trabalho e com a recompensa oferecida por Boaz. E sabe, meus amados irmãos, essa recompensa generosa de Boaz, depois de um longo dia de trabalho, deve ter trazido para Ruth uma sensação de dever cumprido. E quem trabalha aqui, ou quem já trabalhou, sabe exatamente essa saborosa sensação de, ao final de um longo dia de trabalho, você olhar para o trabalho realizado e dizer: nossa, ficou bom, valeu a pena eu ter me esforçado, valeu a pena eu ter trabalhado tanto, porque o resultado foi bom. Quantas vezes eu já tive essa sensação, a sensação de estar diante de um trabalho realizado e ficar feliz. Quantas vezes você, diante de um trabalho bem feito, você ficou alegre pelo resultado de uma grande empreitada. É interessante que esse sentimento também é o sentimento de Deus. Diz a Bíblia no Gênesis que depois de ter feito toda a sua grande obra, o texto diz que viu Deus que era bom. Aquela sensação de um artista quando finaliza a sua obra, aquela sensação de um pedreiro, um mestre de obras, quando finaliza a construção, de um vendedor quando finaliza a sua venda, de um advogado quando defende a sua causa. Certamente agora Ruth está desfrutando da alegria de ter concluído o seu trabalho. Só que agora, veja, Ruth não vai apenas desfrutar da recompensa do seu trabalho. Agora, ela também vai desfrutar da generosidade de Boaz, aquele senhor que ela conheceu anteriormente, como vimos na mensagem passada. Portanto, se fosse para resumir a grande ideia dessa perícope que lemos, eu diria, meus irmãos, que nós estamos diante de uma realidade que mostra a generosidade de Boaz cuidando de Ruth no apontamento do Senhor Jesus para o cuidado com a sua igreja. E eu poderia dizer que esse cuidado, ele é traduzido na forma mais expressiva da graça de Deus. Experimentamos em Deus o favor imerecido na pessoa de Jesus, e essa graça, irmãos, ela vem sempre transvestida de generosidade. À medida que Deus nos abençoa, Ele tem prazer em nos abençoar. Portanto, as figuras de Ruth e Boaz aqui devem nos lembrar quem somos e quem servimos. Lembre-se que Ruth era uma moabita perdida e sem perspectiva de vida. Boaz, o Senhor, que aponta para um Senhor maior,
ele simplesmente se inclina em graça, em favor e em misericórdia para alguém como você e eu. Portanto, irmãos, a graça de Deus não é um conta-gota daquele modo que a gente se priva de viver. Pelo contrário, a graça de Deus é abundantemente generosa. Então vejamos como é que foi o final do dia de trabalho de Ruth. Olha o que diz o versículo 14. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Veja, nós somos informados que depois de um longo dia de trabalho, era costume nos campos de Boaz que houvesse um tipo de refeição entre Boaz, o Senhor, e os seus servos. E aqui, meus irmãos, nós aprendemos mais uma lição do trato de Boaz para com os seus servos, que pode ser aplicados à nossa realidade familiar. No sermão passado, eu informei a vocês que as primeiras palavras de Boaz no texto bíblico é uma saudação de bênção para os seus funcionários. Boaz aparece nos seus campos e saúda os seus funcionários dizendo que o Senhor abençoe vocês. E a recíproca dos funcionários é a mesma. Eles olham para Boaz e dizem que o Senhor te abençoe. Então a primeira lição é que existe um tratamento cortês, gentil, piedoso entre o servo e o patrão. Não aquela relação fria, não aquela relação distante do eu mando, você obedece. Boaz é um senhor que desenvolve relacionamento piedoso com seus servos. E aí, meus irmãos, é interessante que agora nos é informado que no final do dia de trabalho, Boaz reunia os seus servos para um momento de comunhão ao redor da mesa. É o que os judeus chamam de comensalidade, o prazer de sentar à mesa e desfrutar não só de um saboroso alimento, mas também desfrutar da saborosa companhia um do outro. Olha que princípio interessante. Boaz investe nas relações, de modo que ele trata os funcionários com piedade, e agora ele também valoriza a comunhão. E veja, meus irmãos, as nossas famílias não podem perder essas ações. Nós devemos ser gentis no trato e investir na experiência da mesa, da comunhão. Boaz saúda os seus servos com palavras piedosas. E nós, dentro de casa, quais são as palavras mais fáceis que saem da nossa boca? Será que é só cobrança? Será que é só palavras de julgamento, de apontamento de erro? Ou nós, tal qual Boaz, costumamos abençoar os nossos amados com palavras de piedade? E mais, Boaz valoriza a comensalidade, o relacionamento ao redor da mesa, que nós, meus irmãos, não percamos isso de vista, que nós tenhamos dentro dos nossos lares esse tipo de relação, uma relação piedosa, que valoriza o trato gentil e que valoriza o prazer de estar junto. Agora, é interessante, meus irmãos, que nós somos informados que foi Boaz quem trouxe Ruth para a mesa. É Boaz quem convida Ruth para sentar na mesa. E aqui vai mais uma lição, mais um apontamento de como Boaz, ele aponta para um servo maior, o nosso Senhor Jesus. Na teologia bíblica, analisando Boaz, ele não aponta para si mesmo, ele aponta para alguém maior que ele aponta para Cristo, porque veja, mais uma vez, nós vemos aqui que a iniciativa da relação entre Boaz e Ruth não é de Ruth, é de Boaz. E nós devemos ser lembrados disso. Na nossa relação com Deus, meus irmãos, a iniciativa é sempre dele. É o Senhor quem dá a iniciativa de alcançar o nosso coração. E não apenas isso, assim como Boaz traz Ruth para a mesa, o nosso Senhor também nos convida para a sua mesa. O nosso Senhor também um dia nos viu perdidos, sem perspectiva na vida, e nos trouxe para a mesa do seu banquete. Oh, meus irmãos,
Louvado seja o nome do Senhor, porque Boaz convida uma moabita, Boaz convida uma estrangeira, Boaz convida alguém que servia em um povo pagão para sentar na sua mesa. Que coisa tremenda, meus irmãos, porque na mesa de Boaz há comunhão, na mesa de Boaz há senso de comunidade, na mesa de Boaz há comensalidade acolhedora. É por isso que Boaz aponta para Cristo, porque na mesa de Jesus, meus irmãos, há acolhimento. Na mesa de Jesus existe espaço para gente como Ruth, existe espaço para pessoas como você e eu. Quem éramos nós, meus irmãos? Nós não tínhamos perspectiva na vida, mas um dia o Senhor olhou para nós e disse: tem lugar para você na minha mesa. E o que faremos daqui a pouco, meus amados irmãos, nada mais é do que lembrarmos da providência de Deus em prover Cristo para nos salvar. Está diante da mesa, meus irmãos, é sermos lembrados disso, de que o Senhor nos incluiu na mesa com graça e com misericórdia. Portanto, irmãos, há uma realidade na mesa de Jesus. É que na mesa de Jesus, nós um dia que experimentamos dessa graça, podemos desfrutar dela vinho e pão. E é interessante que, se você olhar para o texto, você vai observar que no versículo 14 o texto vai dizer que na mesa de Boaz tem pão e tem vinagre. Vinagre é vinho. É interessante que na mesa de Jesus nós somos lembrados disso. Nós temos vinho e pão. Somos lembrados mês após mês de que a nossa salvação não foi conquistada pelo nosso mérito ou pelo nosso esforço, mas porque um dia o pão vivo que desceu do céu foi moído na cruz do Calvário e derramou o seu sangue por nós. Meus irmãos, Deus seja louvado pela sua soberana providência, que um dia nos encontrou perdidos e que hoje nós podemos desfrutar da comunhão, vinho e pão. O texto então continua dizendo, observe os versos 15 e 16. Quando ela se levantou para recolher, Boaz deu estas ordens aos seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Pelo contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair, para que elas recolha e não a impeçam. Observe como Boaz está se inclinando em graça, em favor, em misericórdia para Ruth. E o texto diz, meus amados irmãos, que ele vai dar ordem para os seus servos: não impeçam que ela colha, e se cair aqui as espigas, que ela seja favorecida. Meus irmãos, o nome disso é graça. E alguém disse uma vez, e eu gostei dessa definição e eu sempre uso, dizendo que graça só é graça quando quem dá é bom e quando quem recebe não merece. Ruth não merecia, mas Boaz era bom. Nós não merecíamos, meus irmãos, mas quem nos favoreceu, ele é melhor que Boaz. Ele é a personificação da bondade. Meus irmãos, graça é exatamente o sentimento, o senso de receber sem merecer. Porque veja, o que Ruth fez. O que é que Ruth fez para ser favorecida? E a pergunta é: o que é que você fez? O que eu fiz, meus irmãos? E a resposta é tudo graça. O nosso Senhor, Ele nos favoreceu. Interessante que o pastor batista Charles Spurgeon, e aliás, meus irmãos, quinta-feira agora nós escolhemos o nome da embaixada aqui da Ponte, e o nome da embaixada é Pastor Charles Spurgeon. Eu não vou dizer que eu e Cláudio a gente influenciou os meninos não, mas foi quase isso. Mas é Pastor Charles Spurgeon, nome melhor não tinha. E o pastor Charles Spurgeon certa vez disse o seguinte: a graça só nos é apresentada quando sentimos o peso da lei. E veja, Ruth sentiu o peso da lei, das tragédias, das desgraças, até que um dia ela se aliança com Deus de Noemi e diz: o teu Deus é o meu Deus, teu povo é o meu povo. E agora ela pode experimentar da maravilhosa graça de Deus.
Assim, irmãos, éramos nós, escravizados no pecado e nas tragédias do pecado. Nós éramos assim, escravizados em uma vida pecaminosa que a todo tempo vinha tragédia após tragédia. Eu comentava com alguns irmãos que, veja, o mundo busca ocasião para pecar. Natal, nascimento de Jesus, tem nada a ver com festança. O mundo vai e faz festa para beber. Aí Páscoa, Quaresma, tem nada a ver com farra. O que é que o mundo faz? Aí eleição, como hoje, tem nada a ver. Aí se o candidato ganha, aí vai comemorar bebendo, enchendo a cara. Se perde, vai afogar as mágoas da mesma forma. Nós éramos assim. Nós buscávamos ocasião para pecar. Nós buscávamos ocasião para o pecado. E o nosso Deus amado nos salvou com graça. Ele se inclinou para nós em favor e em misericórdia. Versículo 17 e 18, irmão, diz assim: e assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Carregou para o povoado, e sua sogra viu o quanto ela havia recolhido, quando Ruth lhe trouxe e lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. Veja, meus irmãos, a palavra que talvez melhor defina o capítulo 2 de Ruth seja generosidade. Vou repetir. A palavra que talvez melhor defina o capítulo 2 de Ruth seja generosidade. Porque, veja, nós vemos a generosidade primeiro em Ruth, quando ela decide ir trabalhar por ela e por Noemi. Depois, nós vemos isso em Boaz, que favorece Ruth com abundância, como vimos agora há pouco. E agora nós veremos mais uma vez Ruth sendo generosa com a sua sogra Noemi, porque o texto diz que ela vai levar para casa quase uma arroba de cevada. E arroba aqui, irmãos, não é do Instagram não. Arroba aqui é uma medida, significa que ela levou para casa quase mais ou menos 25 quilos de mantimento. Ela vai levar para sua sogra, demonstrando mais uma vez generosidade. E veja, irmãos, que interessante. Aqui nós aprendemos pelo menos duas lições sobre o fato de sermos generosos. Primeiro, veja, Ruth, ela é generosa com Noemi. E como resultado, Boaz é generoso com Ruth. Isso é reciprocidade. Quando compartilhamos generosidade, automaticamente nós somos alvo da mesma. Segundo, olha que interessante, nenhum de nós é tão pouco que não possa compartilhar, seja dinheiro, tempo ou talento. Você sempre terá alguma coisa a compartilhar na família da fé. Veja, Ruth, mesmo tendo tão pouco, compartilhou. Boaz, mesmo tendo muito, também compartilhou. De modo, meus irmãos, que Deus, que colocou no corpo dele a igreja, para que você possa compartilhar com generosidade. Você sabia que é pecado quando você tem 12 talentos e decide não servir aos outros e viver só para você mesmo? Por isso, meus irmãos, tal qual Ruth, tal qual Boaz, que nós possamos usar daquilo que vem até as nossas mãos para compartilharmos. O texto então vai dizer no versículo 19 que Ruth chega em casa depois de um dia de trabalho. E o que é que você faz quando você chega em casa depois do trabalho? Você é daqueles que liga tudo que está desligado e coloca no YouTube, ouve podcast, ouve música? Ou você é daqueles que quando chega do trabalho está tão cansado que não quer saber de outra coisa a não ser silêncio e dormir? Ou quem sabe você é daqueles que chega em casa e está a fim de conversar para falar como é que foi o dia? Os maridos aqui sabem como é que as esposas fazem, né? Elas querem falar e trazer o relato de como é que foi o dia. Olha como é que foi a experiência de Ruth quando ela chega em casa. Versículo 19. O texto diz assim: onde você colheu hoje? A sogra lhe perguntou.
onde trabalhou. Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Veja, meus irmãos, esse versículo, ele já nos dá um indício de como a amargura do coração de Noemi, ele começou a ser quebrado. O texto vai dizer que ela vai ver a abundância com a qual Ruth chega em casa, e ela faz uma pergunta e uma exclamação na sequência. A pergunta é: onde trabalhou? E a resposta já é de louvor ao Senhor. Ela diz: bendito seja aquele que se importou com você. Observe como o resultado da bênção de Deus na vida de Ruth já começa a quebrar a amargura do coração de Noemi. Meus irmãos, Ruth então vai revelar o nome daquele a qual ela trabalhou e o nome daquele a qual os campos pertenciam. Observe que Noemi, ela vai começar a perceber aqui que aquela abundância, aquele milagre tão generoso não era uma ação casual. Noemi começa a entender que aquela generosa recompensa que Ruth chega em casa não foi mais um resultado normal do trabalho. Ela começa a perceber que a poderosa mão de Deus estava em ação. E veja, meus irmãos, nós estamos falando de uma personagem que ficou tão amargurada com as perdas e com os traumas vividos, que no capítulo anterior nós vimos, ela vai dizer para as mulheres: não me chamem Noemi, me chamem Mara, amarga, porque o Senhor tornou os meus dias amargos. Só que agora nós vemos aqui a primeira exclamação de louvor de Noemi, porque diante do feito poderoso de Deus, ela reconhece que só o Senhor pode fazer aquilo. E sabe, meus amados irmãos, eu não quero ser pragmático nessa afirmativa, mas eu quero ser, sobretudo, piedoso para te falar essa informação. Mas existem ações de Deus que não nos restarão dúvidas de que é Ele quem está agindo. Já parou para pensar que tem coisas que de fato você diz assim: não, isso aqui só pode ser Deus. Não é o meu trabalho, não é a minha capacidade, não é a minha força, não é meu intelecto, só pode ser Deus. É exatamente esse o caminho que o coração de Noemi vai começar a se inclinar. Ela vai percebendo que aquela ação generosa não era uma ação qualquer. O versículo então diz, no versículo 20: e Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. Veja, a Noemi amargurada, a Noemi entristecida, agora está totalmente rendida diante do seu Senhor. Ela reconhece, mais do que isso, ela está vencida. Seu coração foi quebrado. Em dado momento, Noemi lembra Jonas, né? Jonas vai para Nínive, prega, o povo se converte, ele fica indignado. Como assim, senhora? Esse povo não merece a salvação. O senhor está errado, está tudo equivocado aqui. E Noemi, em dado momento, ela fala assim: o Senhor tornou minha vida amarga. Como assim o Senhor? Foi as suas decisões de sair de Belém para Moabe. Só que agora nós vemos que finalmente Deus vence o coração de Noemi. E meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você: Deus sempre vencerá a resistência obstinada do nosso coração. Como diz o pastor John Piper, o bom velhinho, a graça é resistível até não ser mais. E como o Senhor disse a Paulo, dura coisa é para você recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, quando Deus quer, como diria um colega, quando Deus quer, está querido. Não tem jeito, meu irmão. Quando Deus quer, a Bíblia diz que dele é o querer e o efetuar. Noemi já está se rendendo diante do seu Senhor. Ela vai se lembrar do pacto que Deus fez com ela e com os falecidos, porque veja, ela vai dizer o seguinte:
Seja abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos, ela e Ruth, e com os mortos, o marido e os filhos. Ela está dizendo aqui o seguinte: Deus fez uma promessa com o seu povo, isso inclui os que estão vivos e os que morreram, de modo que os que morreram, eles agora não podem mais alcançar essa promessa, mas foi feita uma promessa que alcança os seus descendentes. Ruth e Noemi agora podem louvar o Senhor. O texto vai dizer então, que ela conclui dizendo assim: aquele homem é nosso parente, ele é o nosso resgatador. Irmãos, essa expressão talvez seja a expressão mais alta do livro de Ruth. Aquele homem é o nosso parente resgatador. Algumas traduções mais antigas dizem que Boaz era o parente remidor de Noemi. O texto diz que Boaz era parente de Elimeleque, falecido marido de Noemi, e agora ela declara para Ruth que aquele homem era o seu parente resgatador. Noemi aqui, irmãos, ela está fazendo menção à lei de Moisés, que previa que os parentes que estavam em posição superior socorressem e redimissem os parentes que estivessem em uma posição de solidão e pobreza, tal qual ela e Ruth estavam inseridas. Por isso, o parente resgatador ou parente remidor é chamado no texto hebraico de Goel. O Goel, ou seja, é aquele parente que poderia resolver os problemas de uma vez por todas, a partir da sua generosa atuação. E aqui, meus irmãos, prestem bem atenção. Aqui nós vemos mais uma vez como Boaz aponta para Jesus. Porque Jesus, meus irmãos, é o nosso Goel. Jesus é o nosso parente remidor. Ele é o Filho de Deus, o nosso parente, o nosso irmão mais velho, que nos viu em nossa pobreza, na escravidão do pecado, e nos resgatou, nos redimiu. Esse parente remidor, meus irmãos, é, portanto, uma figura poderosa do nosso Senhor Jesus, que veio ao mundo para resgatar a propriedade de Deus, que éramos nós, suas criaturas, e que por muito tempo ficamos sob o domínio do pecado. O nosso parente remidor um dia nos resgatou com mão forte e com braços estendidos. Nas palavras de Matthew Henry, nosso abençoado Salvador é o nosso Goel. Ele tem o direito de nos redimir. Meus irmãos, essa é a história do Evangelho. A história do Evangelho nos mostra que nós estávamos perdidos, até que Jesus, o nosso parente remidor, nos trouxe salvação. Isso é, irmãos, a salvação. A salvação é o fato de que nós estávamos sentenciados à condenação, até que o Senhor, que é mais forte do que nós, se compadeceu do seu povo. Lembro mais uma vez, meus irmãos, olhe para Ruth e veja você. Nós éramos perdidos, estrangeiros e longe do povo da aliança. Olhe para Boaz e lembre de Jesus, aquele que se inclinou com graça e misericórdia para nós. Um certo teólogo disse que quando o amor ele alcança os lados é comunhão, mas quando o amor se inclina, isso é graça e misericórdia. O amor de Deus, irmão, se inclinou na cruz e nos alcançou em graça e em misericórdia. Eu quero concluir, meus irmãos, lendo em uma única sessão os versículos 21 a 23 e já fazendo as aplicações finais. O texto diz assim: continuou Ruth a moabita, pois ele mesmo me disse também: fique com os meus ceifeiros, até que terminem toda a minha colheita. E Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha,
Noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim Rute ficou com as servas de Boaz para receber espigas, até acabarem as colheitas de cevada e de trigo. Entretanto, ela ficou morando com a sua sogra. Assim termina o capítulo 2 do livro de Rute. Nos mostra, portanto, o conselho de Noemi, que agora parece outra pessoa, né? Noemi agora está empolgada. Olha, faça isso, faça aquilo, que o Senhor te abençoe, louvando, agradecendo. E nos mostra também a ação de Boaz em favor delas. Eu quero concluir, meus irmãos, com algumas aplicações. A primeira delas é, veja, Noemi recomenda que Rute não saia de perto de Boaz. Isso aqui é importante, irmãos. A nossa reação diante da redenção é exatamente essa. Nós precisamos entender que tudo o que precisamos nós somente encontramos em Jesus. Por isso, nada e ninguém, independente de quem ganhe ou quem perca a eleição hoje, pode nos trazer a satisfação que só Jesus pode trazer. Noemi diz, não saia de perto dele, e esse conselho deve ser o nosso, meus irmãos. Não saiamos de perto do nosso Salvador. Como canta o hino antigo, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. E ainda que seja a dor que me una a ti, que isso me leve ainda mais perto. Mas lembre-se, irmãos, estar perto desse Deus, no contexto, é também estar perto do povo de Deus. Porque quando Rute se aliançou com Noemi, ela disse, o seu Deus é o meu Deus, seu povo é o meu povo. Portanto, meu irmão, não desperdice o valor do domingo, não desperdice o valor do culto público, que possamos valorizar o fato de estarmos perto de Deus e estarmos perto do seu povo. Segunda aplicação, Cristo é o nosso Redentor. Meus irmãos, Boaz é uma figura de Cristo, que nos resgatou das trevas, da morte, do pecado, da escravidão. Nós, por isso, devemos viver com a consciência de que servimos um Deus que iniciou o processo de salvação. E diz a Bíblia, Ele consumará o processo da salvação. É por isso que nós batistas, independente do ramo, independente da classe, seja particular ou geral, todo batista confessa que é impossível perder a salvação. Por quê? Porque não fomos nós que conquistamos. Foi Jesus quem conquistou a salvação por nós. E por isso, Ele conduzirá todo esse processo. O autor aos Hebreus diz que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Descanse nele. Ele é o nosso Redentor. Por fim, meus irmãos, nós somos primícias de Deus. Olha que interessante. Rute e Noemi chegaram em Belém na época da festa das primícias. E essa festa, essa colheita, ela emendava na festa de Pentecostes. Agora, veja que tremendo. Rute, uma gentia, estava sendo incorporada à família do pacto. E o que aconteceria séculos depois, em Atos 2? Na pregação de Pedro, Deus acrescentou 3.000 almas gentias à igreja do Senhor. De modo, meus irmãos, que essa ação no livro de Rute é uma prefiguração da igreja de Jesus. O Senhor, que nos chamou como colheita, primícia dele, nos introduziu ao seu santo povo. E agora, tal qual em Pentecostes, nós podemos confessar que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. E para concluir, meus irmãos, não se esqueça, nós estamos pactuados diante da mesa do Senhor. Olha que interessante isso. Quando nós nos encontramos com o povo de Deus para cultuar, nós participamos de um banquete preparado por Deus. E aí, meus irmãos, nessa dinâmica de culto ao Senhor, nós nos alimentamos da sua palavra, recebemos as bênçãos do culto público, somos agraciados com os meios de graça e nos alimentamos espiritualmente de pão e vinho, nutridos com a comunhão de Jesus. Não se esqueça disso. O Senhor
nos acrescentou e nos acolheu na sua mesa. Só que tudo isso, irmãos, nos lembra que um dia nós seremos servidos pelo próprio Cordeiro de Deus. Portanto, o que faremos agora, ao redor da mesa, com vinho e pão, nos lembra que um dia essa ação será eterna e que lá não vai ser o diácono que vai servir você. Lá, o próprio Cordeiro é que nos servirá. E a Bíblia diz então que Ele enxugará de nós toda lágrima e para sempre seremos o seu povo e Ele será o nosso Deus. Amém, meus irmãos?